Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 21, versículos do 33 ao 43 e depois 45 e 46. Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lagar e construiu uma torre de guarda. Ele alugou a uns agricultores e partiu para o estrangeiro. No tempo da colheita, mandou os seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos em maior número que os primeiros, mas eles o trataram do mesmo modo. Por fim, enviou-lhe seu próprio filho, pensando: a meu filho respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos matá-lo e apoderar-nos de sua herança. Eles agarraram-no, lançaram fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? Eles responderam: dará triste fim a esses criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, ela tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos vossos olhos. Por isso eu te digo, o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza os frutos do reino. Quando ouviram as parábolas de Jesus, os sumos sacerdotes e fariseus entenderam que ele se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sendo breve e direto na meditação do Evangelho, Jesus, quando ele usa esta parábola dos agricultores assassinos, os vinhateiros assassinos, e ele se refere a ele mesmo, não como assassino, mas é a ele mesmo, como filho do agricultor. Primeiro, o agricultor constrói a vinha, e assim Deus fez o mundo, fez o homem, a mulher, deu a vinha às pessoas, aos agricultores, aos vinhateiros daquela região. Assim fez esse homem, esse dono da vinha, e Deus deu para o homem tudo, para ser soberano, para comandar tudo. Os animais, todos submissos ao homem. As plantas, tudo submisso ao homem. Mas aí, os vinhateiros criaram um olho grande, né? Quiseram se apossar da terra, se apossar daquela plantação, se apossar daquilo que não pertence a ele. Eu sou o dono da verdade. Então isso aqui é meu. Eu faço o que eu quiser, da forma que eu quiser. E daí o agricultor, o dono da vinha, mandou uma turma, mandou 3 inicialmente, 3 homens para recolher o dinheiro que foi produzido. Chega lá, fazer tudo certinho, dar parte aos agricultores, funcionários, aos vinhateiros e levar o que é do dono da vinha, do dono do ambiente, do terreno. Mas aqueles agricultores tinham um olho tão grande que mataram, que não ouviram, que não acolheram aquilo que era proposto, né? E que foram até ele. Assim Deus, quando vê a humanidade se perdendo, envia profetas, envia tanta gente, mas o povo não escuta, o povo está surdo, porque o povo quer viver no pecado. É como o evangelho de ontem. Abraão, envia Lázaro ressuscita Lázaro e envia ele para falar com os meus irmãos para que eles não caiam aqui no inferno também. E aí Abraão diz para o rico: mesmo que isso aconteça, eles não vão ouvir. Por quê?
Eles estão cheios de si. São ricos também, eles querem. Eles têm a fortuna dele. E assim fez os agricultores, os vinhateiros. Não ouviram, não acolheram a mensagem, não acolheram aquilo que era a proposta do rei. E mataram esses 3, depois enviou mais e da mesma forma mataram. Assim foi Deus na história da salvação, né? Enviava um profeta, enviava outro profeta, mas o povo, até por hora, até que depois voltava a mesma merda. E aí o dono da vinha falou: vou mandar o meu filho, assim eles vão respeitar. Já que não respeitaram os meus funcionários, eles vão respeitar o meu filho. E Deus mandou Jesus, o seu filho. Ou seja, essa parábola Jesus fala dele mesmo, né? Mas aí os agricultores, os vinhateiros, eu digo agricultor porque o agricultor é o dono. Os agricultores também, porque na tradução do missal, do missal não, perdão, do lecionário da missa, trata-se como vinhateiros. Na tradução da minha Bíblia, trata-se como os agricultores, que basicamente está no mesmo. E aí esses vinhateiros, esses agricultores mataram o filho para querer se apossar da herança. Agora sim, agora de fato, nós temos aqui algo que para consolidar aquele que a gente queria. E assim foi o que aconteceu com Jesus, né? Eles mataram. E depois Jesus pergunta para os fariseus: pois bem, quando o dono da vinha voltar, ou seja, quando Deus voltar, quando o Filho do Homem voltar nas nuvens, o que fará com esses agricultores? Fará justiça, pegará a terra e dará para outros que irão administrar bem e dar o pagamento como deveria. E Jesus diz: nunca leste as Escrituras? Aqui não é uma pergunta que Jesus faz. Jesus diz que, e então Jesus lhe disse, não perguntou, disse: nunca lestes as Escrituras? Não tem uma interrogação, não é uma pergunta. A pedra que os construtores rejeitaram, ou seja, Jesus Cristo, o Filho de Deus, tornou-se agora a pedra angular. Que nós possamos acolher a mensagem do Evangelho, não ser como aqueles agricultores que matam o filho do homem, o filho do dono da vinha. Eu vou ser um pouco mais firme na minha palavra e vou dizer aqui para você, né, que nós cristãos de hoje possamos não matar Jesus todos os dias da nossa vida, porque toda vez que você peca, você mata Jesus. Toda vez que você erra, você mata Jesus. Você coloca Jesus na cruz de novo, porque você rejeita todo aquele sacrifício de Jesus. Toda vez que você peca, toda vez que eu peco, toda vez que você peca. Agora, há uma diferença. A diferença está no se acomodar com o pecado. Uma coisa é eu ou você ou qualquer um de nós estar numa situação de pecado, mas está buscando mudança, quer mudança, está ali lutando contra o pecado. Aí, menos mal, aí tudo bem. Mas outra coisa é a pessoa se acomodar. Eu estou bem aqui. Essa agricultura, essa loja, esse comércio, essa terra aqui agora é minha. Então aqui sou eu que mando, eu faço o que eu quiser. Ninguém manda aqui no que é meu. Não. Deus é o dono de tudo, né? E Deus, ele nos quer santo. E para ser santo, é necessário a gente lutar contra o pecado. Que possamos ser santos, como Deus quer que nós sejamos santos. Ou santos ou nada. Convertei-vos e crede no Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.